Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever. Eu convido a você a deixar o seu like e principalmente ativar o sino, das notificações, que é muito importante. Todas as vezes que o canal ele colocar um vídeo, você será notificado de que há vídeo novo no canal. Então assim você não perde o conteúdo. Nessa tarde de sábado, gostaria de deixar uma palavra para você que se encontra em Lucas, capítulo 8, ali a palavra da mulher do fluxo de sangue, juntamente com a história da filha de Jairo. Lucas 8, ali a partir do versículo 41, uma palavra que você com certeza já leu, mas eu quero deixar uma palavra nessa tarde, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para o seu coração. Você que está sofrendo nessa pandemia, você que está desesperançado, eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. A palavra de Deus diz que e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, que não podia ocultar-se, aproximando-se temendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e logo como sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Nessa tarde, a primeira pergunta diante dessa palavra que eu quero deixar para você é: o que está morto na sua vida? O que morreu na sua vida? Ou o que dizem que morreu na sua vida e que não tem mais solução? Mediante a qual palavra que nós estamos, havia uma mulher com fluxo de sangue, e você bem conhece, você bem sabe que pessoas nesse estado, nessa condição, se tornavam impuras, se tornavam pessoas imundas. Então elas deveriam ir para um determinado local, elas deveriam ir para um determinado lugar para se apartar da sociedade, ali para se cumprir os dias, e ela poder estar purificada de novo. Isso implicava em quê? Isso implicava em um distanciamento social, isso implicava em um distanciamento até mesmo religioso. Ela não poderia ter contato com pessoas, ela não poderia ter contato com qualquer tipo de religiosidade, ela não poderia ter nenhum tipo de contato com utensílios, porque aonde ela tocava, aquilo ali se tornava impuro. Então aquela mulher, ela sai com a ideia de que durante ali uma semana, no máximo uma semana e meia, ela vai voltar para sua casa, ela vai voltar para sua família, ela vai voltar, quem sabe, para os seus filhos, para o seu esposo. A história não nos relata que ela tinha filhos, mas teria esposo, nem teria esposo, mas ela deixa a sua família por causa do fluxo de sangue. E ali aquela mulher, ela vai para aquele local isolado, e ela conta e ela acredita que vai ser como todas as outras vezes, que ela foi, passou-se o período e ela retornou para sua casa. Aqueles dias cumpridos,
ela retornaria para viver a sua vida normalmente. Ela voltaria para viver a sua vida de acordo com todas as outras pessoas que da mesma idade dela viviam naquela época. Mas tem um problema, porque quando aquela mulher vai, passa-se uma semana, passa-se 2 semanas, passa-se 3 semanas, passa-se um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, até chegar ao estágio de 12 anos naquela condição. Algo que era anormal, algo que era inexplicável, porque não existia explicação. E a palavra de Deus vai dizer que essa mulher ali, ela tomando todos os seus haveres, ou o seu dinheiro, né, os seus bens materiais, seus pertences ali, financeiros, ela vai procurar os médicos, ela vai procurar ajuda, né, ajuda humana, para solucionar o problema daquela mulher. Só que a Bíblia relata que depois dela ter gasto todo o seu dinheiro, ter gasto todas as suas finanças, ela não consegue ajuda, ela não consegue ser curada, ela não consegue ser tratada devidamente por alguém. Imagine todos os médicos, ela vai para o médico com uma esperança e ela é frustrada, ela vai para outro médico e aquela esperança mais uma vez é frustrada. Ela vai mais uma vez para outro médico e aquela esperança novamente ela é frustrada. Então, algo interessantíssimo que acontece nessa passagem é que quando todas as portas da terra se fecham, é o momento que Deus abre a porta no céu para fazer aquilo que ninguém na terra pode fazer, pela minha vida e pela sua vida. E biblicamente eu também te provo isso. Quando João ele é isolado na ilha de Patmos, ali o rei, né, daquela época, isola João ali na ilha de Patmos, achando que calaria a voz do evangelho pelo fato dele ser o último dos apóstolos ainda vivo. Então eles achavam que ali, isolando João na ilha de Patmos, aquilo ali acabaria com o evangelho. Mas mais uma vez, quando todas as portas na terra foram fechadas para João, aparentemente fechadas para o evangelho, Deus abriu uma janela do céu e disse: sobe para cá, porque hei de te mostrar as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então eu quero te lembrar nessa tarde que quando todos os recursos humanos acabarem na sua vida, e quando todas as provisões, humanamente falando, acabarem, se esgotarem, é aí que é o momento certo que Deus vai abrir uma porta de excelência e vai te conceder aquilo que nenhum homem pode conceder. Porque aquela mulher já tinha tentado todas as coisas, só que ela ainda não tinha tentado ir até Jesus. Algo muito interessante também nessa passagem é que não adianta você ter fé e não ter atitude. Que também não adianta você ter fé e ter atitude, porém ter a atitude errada. Você tem que ter fé, você tem que ter atitude, mas você também tem que ter uma direção. Porque não adianta eu ter fé e não fazer nada. Não adianta eu ter fé e ter atitude, e ter fé e tomar a atitude errada. Também não adianta eu ter fé, ter atitude e tomar a direção errada. E essa mulher, ela nos dá um exemplo belíssimo, que ela tem fé, ela tem atitude e ela tem a direção certa. Ela vai até quem e é o único que pode fazer o seu milagre, que é curá-la daquela enfermidade. Algo que me chama também a atenção nessa história, eu não sei se você já parou para pensar nisso, quem, humanamente falando, sangra por 12 anos e permanece vivo? Impossível. Impossível. Não existe condição humana para que alguém sangre 12 anos e não morra. Ou seja, antes daquela mulher chegar até Jesus, aquela mulher já estava vivendo o processo do milagre há muitos anos. Deus já estava conduzindo aquela mulher até o processo do milagre. Só que ela não conseguia enxergar, por quê? Quando estamos na dor, quando estamos no sofrimento, todas as coisas se fecham. Os nossos olhos se limitam apenas à dor, ao sofrimento. Mas como esta mulher, que estava vivendo ao processo do milagre já havia 12 anos, e ela só chegou até a Jesus para concluir, para ele terminar de efetuar o milagre, eu quero te dizer nesta tarde que todas as coisas que vocês estão passando,
todas as coisas que você está sofrendo, creia que você já está vivendo o processo do milagre. Porque se você não tiver essa perspectiva de entender que você está no processo do milagre, você vai estar limitado apenas à sua visão humana e apenas ao seu sofrimento. Então a palavra de Deus diz que ali Jairo encontra com Jesus, no meio do caminho uma mulher do fluxo de sangue vem, recebe o seu milagre, e ali Jairo poderia muito bem murmurar, Jairo poderia muito bem reclamar, Jairo poderia muito bem desistir, porque aparentemente teve um empecilho no meio do caminho. Só que o que é belíssimo nessa história é que essa cura no meio do caminho, ela serviu na verdade para fortalecer a fé de Jairo. Por quê? Mais à frente, quando Jairo e Jesus estão indo para a sua casa, alguém da casa de Jairo vem e fala: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Mas Jairo tinha acabado de vir o milagre. E algo belíssimo que acontece em nossos dias é que muitas das vezes nós não recebemos o milagre, mas nós vemos pessoas recebendo o milagre. Então a aplicação para a nossa vida é: enquanto você não recebe o seu milagre, mas vê outras pessoas recebendo o milagre, isso na verdade não é que Deus te deixou de lado, não é que Deus te esqueceu. É que na verdade Deus está fortalecendo a tua fé. Ele está usando milagres de outras pessoas para continuar mantendo viva a esperança e a fé dentro do seu coração. Ali Jesus continua caminhando para a casa de Jairo, juntamente com Jairo. Mas vai chegar alguém da casa de Jairo, alguém que convivia com Jairo, alguém que sabia da situação de Jairo, alguém que até mesmo morava debaixo do teto de Jairo, alguém que comia, que se vestia, que bebia, alguém que convivia diariamente com Jairo, dentro da casa de Jairo, mas não tinha a mesma fé que Jairo. Alguém que tinha uma visão de Jesus totalmente deturpada do qual o verdadeiro Jesus era. Porque Jairo cria. Jairo estava crendo que Jesus podia fazer todas as coisas, mas aquele que estava na mesma posição que Jairo, na mesma situação que Jairo, dentro da casa de Jairo, não tinha o mesmo coração que Jairo. E muitas das vezes nós passamos pela mesma situação. Alguém dentro da nossa própria casa, que convive conosco, que está na mesma situação, que está no mesmo problema, não tem o entendimento de Jesus que eu e você temos. Nessa tarde, a pergunta que não se deixa calar é: quem é o Jesus que você crê? Quem é o Deus que você crê? O Deus pequenininho que é pregado por aí, que faz um milagrezinho ali, um milagrezinho aqui? Ou o Deus que criou o céu e a terra? Porque se de fato você crê que Deus criou o céu e a terra, consequentemente você entende que o seu problema só existe porque existe a terra. Então, tendo esse tipo de entendimento, você entende que a terra foi criada por Deus e que Deus está acima da terra e está acima do seu problema. Nessa tarde eu quero te encorajar. Você que está sofrendo, você que está padecendo, creia que você já está vivendo o processo do milagre. Creia que Deus ainda é o mesmo, que criou o céu e criou a terra, que Ele cura, que Ele salva e que Ele liberta o mais vil pecador, e que não há problema grande demais para o nosso Deus, que Deus não pode ser pego de surpresa, Deus ele não pode ser pego desprevenido. Todas as coisas estão debaixo da gloriosa e potente mão do Senhor. Somente creia nessa tarde, somente creia que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos das próximas notificações. Que Deus os abençoe